O que define um produto de luxo? Qualidade, material, fama e o status que aquilo traz? E que tal a exclusividade? Exclusivo não é um conceito definitivo em itens de luxo, mas é algo que você vai encontrar muito nesse mercado. Carros hiperesportivos de produção limitada, terrenos em localizações privilegiadíssimas, joias feitas dos materiais mais raros. Um item ser escasso não garante que ele será luxuoso, mas para que ele pareça luxuoso, escassez costuma ser uma das condições. A questão é que muitas vezes essa escassez é bem artificial. E falando em escassez artificial, esse vídeo aqui tem o apoio da Surfshark, o serviço de VPN que te ajuda a navegar em paz. Porque um dos tipos mais comuns de escassez artificial aqui na internet são vídeos e conteúdo em geral que não estão disponíveis em outros países, como o Brasil. E com uma VPN você pode se conectar com uma saída em outro país e ter acesso a esse tipo de conteúdo. Recomendo a Surfshark aqui tranquilamente porque ela atende os critérios que pelo menos eu acho mais importantes em uma VPN. Praticidade, tem aplicativos e configurações para a maioria dos sistemas e você pode usar todos ao mesmo tempo, o que é algo raro de encontrar. Velocidade, eu não senti engasgo na navegação no celular ou no computador, e confiabilidade. A Surfshark não loga IP, histórico de navegação e outros dados de uso, já passou por auditorias, é eleita regularmente como a melhor ou como uma das melhores VPNs por vários órgãos. E particularmente eu uso a Surfshark em viagem, porque eu estou o tempo todo precisando me conectar em redes públicas ou quase isso, como na rede do hotel, local de evento e por aí vai. Então eu vivo ativando a Surfshark para poder ficar mais em paz com os meus dados e minha navegação nessas redes. E a Surfshark tem mais do que VPN, como o Alternative ID, que gera dados e até e-mail para você cadastrar na internet sem ter que revelar os seus dados reais e desviando do spam que viria depois. Se você quiser testar e checar por conta própria o que eu estou falando, aproveita o nosso cupom ATILA, que na oferta de Black Friday você vai ter até 6 meses grátis e 30 dias para receber o seu dinheiro de volta se você não gostar. Então aproveita para testar. Agora voltando à escassez artificial. Tem uma história que mostra como o contrário pode acontecer, como o item se tornar mais disponível faz com que ele perca esse status de luxo. E o item é um mero abacaxi. Sim, um simples abacaxi já valeu o equivalente a milhares de libras esterlinas, ou seja, muitos milhares de reais, em lugares como o Reino Unido, onde era bem difícil de um abacaxi chegar antes das navegações e da nossa estrutura de transporte melhorarem muito. No século XVI e XVII, com os europeus visitando, colonizando e pilhando novos cantos do mundo, como a Ásia e as Américas, itens exóticos que dificilmente sobreviviam às viagens viravam itens de luxo, justamente por serem tão raros por lá na Europa, por mais que fossem comuns e simples de se conseguir de onde partiam. Na Inglaterra, o abacaxi era um item tão exclusivo e valioso que era possível alugar um para ostentar na decoração da sua festa se você não tivesse dinheiro suficiente para comprar um abacaxi inteiro para ser consumido pelos convidados. Aliás, desculpa interromper o vídeo para fazer uma parte do abacaxi aqui, mas tem muita coisa legal dessa história. Primeiro que o abacaxi se tornou um item famoso e de status e luxo mesmo em Londres e no Reino Unido como um todo. Tem pintura do rei recebendo abacaxi, tem prédios com decoração de abacaxi para parecerem prédios luxuosos. Até na Escócia tem isso. E uma outra coisa muito doida, ilhas do Caribe começaram a ter locais lá que descobriram que se eles mantivessem um abacaxizinho na entrada para receber as pessoas, os ingleses se sentiam bem-vindos e iam gastar dinheiro por lá. Então o abacaxi virou até um símbolo de hospitalidade. O que me faz pensar que a jarra de abacaxi aqui no Brasil, para um europeu daquela época, ia soar como o auge da ostentação e de algo bem-vindo para as pessoas. É muito doida essa história. E, claro, a queda do abacaxi como esse símbolo de status vem quando você começa a ter refrigeração nos navios e um transporte rápido o suficiente para chegar aos milhares no Reino Unido e ser consumido por quem não tinha tanto dinheiro mesmo assim. E aí, misteriosamente, de repente, aquela fruta exótica, com aquele sabor, assim, muito peculiar, que as pessoas precisavam ser muito requintadas para poder curtir, de repente virou uma fruta sem graça, ou pelo menos que não valia a pena pagar tanto dinheiro para ser consumida. O que mostra quanto era muito mais uma questão da escassez da fruta do que do gosto que ela tinha mesmo.
embora ainda ache muito bom. O açúcar meio que já passou pelo mesmo também. Como Sidney Mintz conta em Sweetness and Power, sobremesas decoradas com açúcar, como os bolos com enfeites de glacê ou marzipan, eram itens de luxo da nobreza que custavam uma fortuna, o que fazia de sobremesas decoradas uma espécie de ostentação destrutiva, onde no final de uma refeição se consumia uma coisa que era extremamente cara e muito exclusiva, que eram esses doces decorados. Hoje, quando o açúcar virou um dos itens de consumo mais básicos e mais baratos por conta da cana-de-açúcar, dependendo de onde você for comer um bolo, o status dele pode ser maior se ele for um naked cake, sem decoração de glacê, sem cobertura e afins. Se a escassez de um bem ou um material ou um serviço pode fazer ele ser mais desejável, controlar essa escassez pode ser justamente uma forma de controlar o preço disso e controlar lá em cima. Não é à toa que a Ferrari controla tão bem quem são os compradores que podem ter as versões limitadas e especiais dos carros deles. Qualquer um, ou melhor, qualquer pessoa com dinheiro pode comprar uma Ferrari comum, dessas usadas, qualquer coisa que você vê por aí. Mas para ser uma das 500 ou 1000 pessoas que vão ter acesso a uma versão mais especial como a LaFerrari, com uma produção limitada, escassa, que já é lançada com todas as unidades vendidas, é preciso ser um cliente fiel da marca, com várias outras Ferraris na garagem. E ai de quem vender esse carro no primeiro ano, depreciando o valor e a raridade de um modelo novo. E essa tática não é exclusiva da Ferrari. Tem várias marcas de luxo que controlam a quantidade dos seus produtos que circula e fazem o possível para não ter cópias ou produtos parecidos, incluindo queimar a produção excedente. Sim, como a Burberry divulgou no relatório anual da empresa de 2018, em 2017 foram destruídos quase 30 milhões de libras em produtos. A TV holandesa registrou mais de 10 toneladas de produtos queimados pela H&M. Segundo The Guardian, o grupo suíço dono da Cartier e da Montblanc destruiu quase 500 milhões de euros em joias e relógios em 2 anos, para evitar que fossem vendidos com desconto, especialmente depois de serem envolvidos com um escândalo de corrupção de políticos chineses que recebiam relógios e outras joias como presentes. Até o diamante, esse símbolo de uma joia rara e valiosa, é mantido artificialmente como esse símbolo, ou pelo menos era por bastante tempo. Mineradores, vendedores e fabricantes de joias, principalmente da África do Sul e do Reino Unido, se juntaram em um conglomerado chamado De Beers, monopólio, que teve um tamanho suficiente para controlar mais de 80% do fornecimento de diamantes do mundo no começo dos anos 2000. E com isso, podia regular a venda de diamantes naturais para manter a oferta baixa, como se os diamantes fossem muito mais raros do que eles realmente são, ao mesmo tempo que fazia uma campanha contra diamantes artificiais, tratando eles como produtos inferiores. E por muitos anos eles conseguiram segurar o preço dos diamantes artificialmente lá em cima, pelo menos até recentemente, quando os russos encontraram reservas de diamantes grandes o suficiente para controlarem a maior parte da produção, ao mesmo tempo em que os diamantes artificiais são feitos por cada vez mais gente e custando cada vez menos. E mesmo se você não consome Ferraris, diamantes ou outros produtos de luxo, tem muita escassez artificial desenhada pelo menos para fazer você gastar mais em produtos mais mundanos. Se você já fez compras online, já pode ter encontrado um aviso como o de que o tamanho que você quer está nas últimas unidades, ou que mais pessoas estão olhando ou escolhendo o item que você quer, justamente para dar aquele empurrãozinho na direção de fazer você comprar o que você estava vendo. E não precisa ser uma escassez tão óbvia assim. O despacho de bagagem nos aeroportos mostra isso muito bem. A discussão sobre a gratuidade ou não da bagagem nos voos normalmente gira em torno de quanto isso influencia o preço da passagem junto com outros fatores. Mas em muitos casos pode ser bem mais uma questão de criar um incômodo calculado e se criar uma escassez na hora certa. Cobrar por bagagens despachadas tem um efeito direto na disputa pelo espaço nos bagageiros em cima das poltronas, que não vão dar conta de todo mundo carregando as coisas na mão para não pagar para despachar. De repente, como em um passe de mágica, você que está com a sua roupa numa mochila, para não ter que despachar a mala, repara que
faz muito mais diferença pagar extra pelo assento VIP, com mais espaço para a perna e com embarque prioritário, que te garante acesso privilegiado a esse espaço de bagagem que não era escasso, mas ficou com a cobrança. Combinando isso com assentos que estão ficando cada vez menores e com estratégias de embarque que criam mais filas do que o necessário, tudo vira parte de uma estratégia de tormento calculado, onde a experiência mais barata é desenhada para ser sofrível o suficiente para incentivar as pessoas a pagarem pelo mais caro, como inclusive a gente já falou no vídeo sobre falhas propositais. Até o meio digital, que não sofre das limitações de um material raro ou de uma mão de obra cara para poder fazer novas cópias, o que já levou algumas pessoas a anunciarem o fim da escassez artificial, também está constantemente sofrendo tentativas de controle e de escassez artificial, seja limitando quem pode acessar um conteúdo ou com uso de copyright, o que a gente já discutiu no vídeo sobre pirataria, ou com o que eu considero o ápice da escassez artificial, que é o NFT, que usa uma tecnologia que foi desenhada para ter valor por escassez artificial, que é o blockchain, em especial sistemas como o do Bitcoin, que usam o gasto de energia elétrica forçado com computação para manter a escassez, e elevam isso ao quadrado usando esse tipo de registro inalterável, ou quase, para poder registrar arquivos digitais como obras de arte e forçar eles a serem tão escassos que tenham muito valor. Uma ideia que vingou, chegou a valer fortunas, caiu na curva do hype em mais de 90% de valor, mas continua em uso e provavelmente vai ganhar novas aplicações mais robustas no futuro. Afinal, não falta gente querendo controlar ou tornar algo abundante mais escasso para poder fazer mais lucro no processo. Agora, se você quer um conteúdo que não é escasso e não deixa de ser produzido e que não é restrito dessa forma, aproveita, assina aqui o canal, assim você recebe os próximos vídeos e o nosso podcast, o nosso MesaCast, que é o Não Ficção, que fala de ciência do dia a dia com especialistas. Eu não sei por que vocês insinuam que eu fico fazendo vídeo autobiográfico aqui. Esse vídeo não tem nada a ver com, por acaso, eu estar no aeroporto passando por alguma coisa dessa, nem foi escrito na própria situação de escassez artificial, não. Não tem nada a ver com isso, tá?